Salve, salve galera, tudo bom? Tô aqui hoje para resolver as questões de soluções e nós vamos resolver ao longo da semana 25 questões, tá ok? Bom, as primeiras questões são as seguintes. A primeira, a solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é de 12,5 gramas por 100 ml de água. Colocando-se em um tubo de ensaio 20 ml de água e 5 gramas de dicromato de potássio a 20 graus, podemos afirmar que, após a agitação e posterior repouso nesta temperatura, aí ele colocou na letra A, coexistem solução saturada e fase sólida. Na letra B, não coexistem soluções saturadas nem fase sólida. Na letra C, só existe solução saturada. Na letra D, a solução não é saturada. E na letra E, o dicromato de potássio não se dissolve. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que ter é a teoria que coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de uma substância que pode ser disseminada, que pode ser dissolvida em outra numa determinada temperatura. Então, ele colocou o seguinte dado: o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é de 12,5 gramas em cada 100 ml de água a 20 graus. E ele colocou a seguinte situação problema. Ele pegou 5 gramas de dicromato de potássio e colocou em 20 ml de água. Ele quer saber, após agitar isso, qual será, o resultado final dessa mistura. Veja bem, vamos fazer uma comparação, já que esse dicromato de potássio está a 20 graus, com o coeficiente de solubilidade que ele deu no problema. Note, se eu colocar aqui e entendendo que em 100 ml de água, quanto de dicromato de potássio eu estaria colocando proporcionalmente, eu vou colocar um X aqui e nós caímos numa regra de 3. Então, olha só, X vai ser igual a 5 vezes 100 dividido por 20. Já dá uma cortada aqui para ficar mais fácil a conta, ó. 5 vezes 10, 50, dividido por 2, 25 gramas de dicromato de potássio. Ora, então se você estivesse colocando 5 gramas em 20 ml de água, proporcionalmente você estaria colocando 25 gramas de dicromato de potássio em 100 ml. Ora, se a quantidade máxima que você pode colocar e dissolver completamente seria 12,5 gramas, note, e você está colocando proporcionalmente 25 gramas, é como se você estivesse colocando o dobro de soluto, concorda comigo? E aí o que é que aconteceria? Uma parte do soluto que você está colocando aqui, dessas 5 gramas, não conseguiria se dissolver. Ela formaria um corpo de fundo. E a outra parte, ela conseguiria dissolver ao máximo. Ou seja, você teria uma solução saturada com corpo de fundo. E de cara, a gente responde aí logo, letra A. Na segunda questão, ele está dizendo o seguinte. O gráfico representa a variação do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio com a temperatura. Então ele está te dando um gráfico de solubilidade, onde na abscissa você tem a temperatura em graus Celsius e na ordenada ele está te dando a quantidade em gramas do nitrato de potássio em 100 gramas de água. Esta quantidade é padrão e ele está dizendo o seguinte, ó, uma análise desse gráfico permite afirmar que, na letra A, os pontos situados sobre a curva de solubilidade correspondem a soluções saturadas com corpo de fundo. Veja bem, em curvas de solubilidade nós temos 3 pontos, 3 situações distintas. Pontos que estejam abaixo da curva de solubilidade, pontos que estejam na curva de solubilidade e pontos que estejam acima da curva de solubilidade. Todo ponto abaixo da curva de solubilidade é sempre para a solução insaturada. Todo ponto na curva de solubilidade é para a solução saturada.
E acima da curva de solubilidade, os pontos podem ser interpretados da seguinte maneira: ou você vai ter uma solução supersaturada, ou você vai ter uma solução saturada com corpo de fundo, né? Isso vai depender da interpretação da questão. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Na letra A, os pontos situados sobre a curva de solubilidade correspondem a soluções saturadas com corpo de fundo. Não, né? Um ponto na curva de solubilidade é um ponto para uma solução saturada. Na letra B, ele diz o seguinte: os pontos situados à direita, nesse caso, a direita fica abaixo da curva de solubilidade, né? Correspondem a soluções diluídas. Piorou. Note, uma coisa é você classificar a solução como insaturada, saturada e supersaturada. Isso vai com relação à proporção de soluto e solvente. Outra coisa é você classificar a solução como sendo diluída ou concentrada. Olha só, por definição, soluções diluídas são soluções que apresentam a quantidade de 0,1 mol por litro, né, como uma expressão de concentração. Solução concentrada teria que ter mais do que 0,1 mol por litro. Isso independe da solução ser insaturada, saturada ou supersaturada. Então, com certeza, essa afirmativa aí é falsa. Na letra C, ele diz o seguinte: a solução contendo 17 gramas de corpo de fundo, então ele está me dizendo que tem 17 gramas que já está formando corpo de fundo. Ou seja, para ter corpo de fundo é porque eu tenho uma solução saturada, né, que não consegue dissolver mais nada. E aí formou essas 17 gramas. A 50 graus, cujo coeficiente de KNO3 é 83 gramas por 100. Note que ele está te dando a temperatura de 50 graus, mas ele já está te dizendo que a solubilidade, o ponto na curva de solubilidade é de 83 gramas do soluto em 100 ml de água. Isso quer dizer que você tem 83 gramas dissolvidos em 100 ml de água numa solução saturada, mais 17 gramas, né? Mais 17 gramas de corpo de fundo. Então, 83 com 17 daria algo em torno de 90, 100 gramas de KNO3. Ao ser aquecida a 60 graus, essa solução torna-se saturada. Olha o que é que você vai ter que fazer. Vem no gráfico, olha qual é o valor para a temperatura de 60 graus e acha a quantidade correspondente. Se você observar aí no gráfico, eu tenho aí mais do que 100 e menos do que 120. Não dá para a gente precisar. Porém, eu sei que se eu tenho 100 gramas e a quantidade é mais do que 100, a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido é menor que o coeficiente de solubilidade. E isso é a teoria para soluções insaturadas. Então, de cara, essa daí, letra C, também é falsa. Na letra D, ele diz o seguinte: a solução saturada contendo aproximadamente 140 gramas de KNO3 a 70 graus. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma solução saturada a 70 graus. Olha lá. E você vai ver 140 gramas. Não é isso? E ele disse que após ela ser resfriada, ela apresenta um precipitado de cerca de 80 gramas. Então o que é que a gente vai fazer? Vai no gráfico de temperatura e olha qual é a solubilidade do KNO3 a 40 graus. Venho aqui e vou olhar esse ponto aqui. Vou olhar aqui para vocês, a 40 graus está me dando 60. Note, se eu tinha 140 gramas dissolvido e foi a 60, 140 menos 60 é igual a 80 gramas. Isso significa que 80 gramas se precipitou. Então, estou de acordo com a letra D e marcaria no gabarito a letra D dessa questão, tá certo?
Na letra E, porque a ideia aqui é sempre a gente resolver tudo, entender todas as alternativas, né? Estudar, né? Nós não estamos fazendo uma prova de vestibular. No momento a gente está treinando, então tem que saber por que não também. Ele diz o seguinte: ao se adicionarem 100 gramas de água a 40 graus a uma solução saturada de KNO3, a solução resultante após o resfriamento a 20 graus Celsius será insaturada e de coeficiente igual a 60 gramas por 100 gramas de água. Não, note que a 20 graus Celsius a solubilidade da substância que ele está dando está abaixo de 40. Ele está dizendo que é 60, então nada a ver, também alternativa falsa, tá ok? Na terceira questão, nós temos o seguinte: quando se destampa uma garrafa de refrigerante, a solução contida dentro da garrafa passa a ser supersaturada, eliminando gradualmente o excesso de gás. Indique a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno. Ele está dizendo, ao destampar a garrafa, na letra A pressão aumenta. Ó, abriu a tampa da garrafa, a tampa era que estava controlando a alta pressão interna. Consequentemente, ela tende a se igualar, então a pressão tende a diminuir e não aumentar. Isso está claro na letra A e na letra B, ele está dizendo que a pressão aumenta, então de cara a gente nem marca mais essa. Na letra C, ele está dizendo assim, ó, ao destampar a garrafa, a pressão diminui e o gás é solubilizado. Como? O gás está sendo expulso da solução. Consequentemente, né? Essa também eu não marco. Olha a letra D de novo. Ao destampar a garrafa, a pressão e a solubilidade dos gases diminuem. O que controla bem uma solução, né, supersaturada de um gás e um líquido é a pressão e a temperatura. Lembrando que a temperatura, né, na solubilidade de gases e líquidos, ela pode prever o coeficiente de solubilidade, que é sempre inversamente proporcional, tá certo, galera? Mas nesse caso, a pressão também ela ajuda a controlar a supersaturação da solução. Então, nesse caso, a gente marca a letra D.